Oi, tudo bem? Estou aqui na frente da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, onde nós temos uma vara especializada na Convenção Internacional da Haia para o Sequestro Internacional de Crianças. Na realidade, o termo sequestro internacional de crianças foi um termo erroneamente utilizado, que trata-se muito mais da abdução, ou seja, da remoção irregular da criança do seu domicílio, do seu habitual domicílio. O que acontece? Como que funciona? Significa então que aquele genitor ou genitora, ou quem detém, em tese, a guarda compartilhada, de maneira indevida, pega a criança e viaja para outro país, removendo então ela do seu domicílio habitual. A pessoa que se sente prejudicada, o parente, o genitor que se sente prejudicado, aciona então a autoridade central no seu país de origem, que por intermédio da cooperação da Haia, vai também acionar a autoridade central brasileira, que vai iniciar os procedimentos de averiguação e ingresso com ação perante a Justiça Federal para obtenção da busca e apreensão e remoção desta criança para o seu domicílio habitual. Não se trata necessariamente de discussão de guarda, se a guarda é legítima ou ilegítima, se vai ficar com o genitor ou se não vai ficar com o genitor. Isso quem resolve é o país de origem, é o país então em que a criança habitualmente se encontrava guardada. A lei ela é bastante interessante porque ela evita o que nós temos hoje aqui no Brasil, regulado pela alienação parental. Evita que aquele genitor, de uma maneira indevida, para dificultar a convivência do outro genitor, para poder dificultar inclusive a defesa, subtraia a criança do seu país de origem. A Haia ela tem algumas exceções ao retorno, exceções essas que eu digo que vão de encontro à doutrina da proteção integral, esculpida na Convenção Americana de Direitos Humanos e também na Convenção das Crianças e Adolescentes estipulados pela ONU. A análise que eu faço, que a doutrina da proteção integral, ela sempre prevalece ao melhor interesse da criança, e dentro desse contexto de melhor interesse, a Convenção da Haia ela se funda em 3 pilares fundamentais para não devolução. O juiz, então, do país acionado, ele pode não devolver fincado estipulado dentro da fundamentação do artigo 12, qual seja, primeiro, que se comprove que a época da subtração, que é a época da modificação desse domicílio, o genitor que acionou a CAF não detinha a guarda da criança. Cada país estrangeiro tem uma visão de guarda, precisa ser analisado então em confronto com a legislação do país solicitante. O contexto de guarda modifica de cada país, então a legislação nacional de cada país que vai estar valendo. Tinha a guarda ou não tinha? Se não tinha a guarda, é uma exceção que tem que ser provado dentro do processo que tramita na Justiça Federal, no sentido de você não devolver a criança. O outro ponto fundamental também para não devolução é que haja situação de risco para a criança. Haja então alguma situação fundamental que cause risco. Por exemplo, uma criança que está vindo num país de guerra, o genitor, para poder salvar a criança, para poder se salvar, sem autorização do outro genitor, decide vir para o Brasil. Então, nesse contexto, por exemplo, severamente a gente não vai devolver a criança e colocar a criança dentro do ambiente hostil, um ambiente de guerra. Isso tem que ser provado, a situação de risco tem que ser provada. A guerra é uma delas, eu defendo também outras situações de risco, situações, por exemplo, que se convergem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde a gente demonstre que o outro genitor não tem as mínimas condições para o cuidado, não tem as mínimas condições para o zelo dessa criança, causando então risco à sua integridade. E uma outra exceção bastante importante também é o fato do outro genitor ter concordado com a transferência. Normalmente, quem está vindo para o Brasil pergunta para o genitor: olha, vou embora, eu não aguento mais conviver com você, esse país aqui é muito difícil,
Você me autoriza? Eu autorizo você embora. Isso é feito de boca. Ele dá uma autorização, então, no passaporte, autorização de viagem. Passa-se um certo tempo, ele observa que perde alguns benefícios sociais, ou ele se arrepende da decisão, então ele aciona a AIA. Ele aciona, então, a autoridade central no seu país. Só que ele concordou com essa transferência. O grande problema é que, para se concordar com a transferência, tem que ser feita, então, de uma forma inequívoca, e nem sempre mensagens de celular, nem sempre concordâncias verbais são provadas de forma inequívoca. Então eu recomendo, se você é casada com estrangeiro, se você mora no estrangeiro e pretende mudar o seu domicílio para o Brasil, mudar o domicílio da criança para o Brasil, que você pegue uma autorização por escrito do genitor autorizando a transferência, ou que você também, no país de origem, proponha uma ação de guarda, regularize a sua situação de fato da criança, regularize a guarda para que você detenha uma guarda unilateral. Com a guarda unilateral você consegue fazer essa transferência sem responder esse procedimento na Justiça Federal. Sempre lembrando a vocês, o procedimento da Justiça Federal, ele é voltado dentro de um processo garantista. O Brasil tem isso como preceito fundamental, e este processo ele corre da seguinte forma: se a criança foi subtraída há menos de 1 ano, o juiz ele não pode utilizar o sistema de adaptação da criança. Então a criança ela não pode estar adaptada ao Brasil. O juiz não pode utilizar isso como plano de fundo da decisão, a adaptabilidade. Se passou mais de 1 ano, voltado novamente para a doutrina da proteção integral, a adaptação ela é utilizada então como fator preponderante também para não devolutiva. A criança já se adaptou no país e essa adaptação ela de certa forma traz prejuízos, e a lei fala, depois de 1 ano sequer é concedida a liminar. Então vai ser ouvido o genitor que fez a subtração, ele vai ter a oportunidade de se defender. O trâmite ele tem prioridade sobre os outros, até porque trata de criança, dentro do princípio da prioridade absoluta. E aí, sendo constatada a improcedência da busca e apreensão, a criança fica no Brasil, não tem problema nenhum. Se constatada a procedência, a criança será então entregue à autoridade central. O genitor, se quiser acompanhar o retorno da criança, ele pode. Lembrando também que ele arca com as despesas de viagem, as despesas então para a criança. A autoridade central vai antecipar esses valores, através da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, antecipa o valor da passagem, contudo, esse custo é pago pelo genitor. E aí nós temos um problema grave, um problema sério. Quando há esta devolutiva, o genitor normalmente fica impedido de voltar para o país de origem, porque no país de origem essa abdução, essa transferência ela é vista como crime. Em alguns países, então, se o genitor voltar, se o genitor vier a colocar pés no solo estrangeiro, ele é preso, respondendo então por esse crime. E aí quem responde crime certamente que não vai ter a guarda. Então isso é um problema sério. Eu entendo que são ajustes que a AIA deve fazer, inclusive por causa da má-fé ou boa-fé, analisando os institutos da boa-fé, analisando que o genitor veio para o Brasil e não tinha conhecimento profundo da norma, veio até por uma questão de desespero, por uma questão de violência doméstica. Então, necessariamente, eu entendo que essa pena de prisão ela poderia ser comutada, ela poderia ser modificada no sentido de permitir ainda, em melhor interesse da criança, o convívio da criança com aquele genitor. Lembrando todos a vocês também, o processo sendo garantista cabe recurso. Nós teríamos então recurso de apelação com um efeito suspensivo. Então a criança ela só vai voltar quando precluso o efeito suspensivo, ou seja, se você não fizer o pedido de efeito suspensivo no recurso de apelação, ou quando também você não entrar com o devido recurso. São essas considerações iniciais que eu quero fazer. Eu sempre digo que é muito importante, se você está num caso como esse, que você realmente se esclareça, que você conte com o apoio de um advogado ou da Defensoria Pública da União.
no sentido de você receber todas as instruções e todas as orientações para você ter melhor defesa dentro do seu processo e não permitir abusividades. A CAF, muitas vezes, por mais que você diga para ela que houve essa subtração legal, que o genitor sabia, ou que há risco, ou que você muitas vezes foi vítima de violência doméstica, a CAF ela não entende isso como risco para a criança e acaba entrando com este processo que é movido pela Advocacia Geral da União, tá bom? Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar um e-mail. Meu e-mail é fabiano@braa.adv.br. Eu vou ter uma satisfação muito grande de ajudar você, de orientar você nas questões que você tem. Fique com Deus, um grande abraço, até mais.